meu nome é Emily, tenho 25 anos e uma vida que muitos invejariam. Minha carreira em marketing deslanchou mais rápido do que eu ousava sonhar, e eu estava cercada por um grupo de amigos que eram mais como uma família. Mas, apesar de todo o meu sucesso, minha vida amorosa era uma série de encontros desinteressantes e conexões passageiras. Isso até uma noite comum se transformar em algo digno de um conto de fadas. Foi um jantar casual com amigos em um novo restaurante, Os Segredos Saborosos. O lugar tinha uma atmosfera vibrante, uma mistura de chique moderno e conforto aconchegante. Estava lá com Sarah, minha colega de quarto da faculdade que se tornou confidente, e Mike, o amigo que sempre me apoiava. Estávamos celebrando minha última promoção, e lembro-me de sentir uma mistura de orgulho e empolgação. Emily, você realmente precisa tirar uma folga e se divertir, você merece, disse Sarah, erguendo seu copo num brinde. Mike concordou, talvez você até conheça alguém interessante esta noite. Este lugar está cheio de possibilidades. Eu dei risada, mais interessada no cardápio intrigante. Foi então que Mark, o chefe, se aproximou de nossa mesa. Ele era carismático, com um sorriso fácil e um avental que contava histórias de suas batalhas culinárias. Boa noite, pessoal, sou Mark, o chefe principal. Não pude deixar de ouvir que é uma ocasião especial. Posso recomendar algo fora do cardápio? É uma criação da qual estou particularmente orgulhoso. Sua confiança era intrigante. Claro, por que não? Surpreenda-nos, respondi, intrigada por essa interação inesperada. Enquanto Mark se afastava, Sarah me cutucou, ele é definitivamente interessante, hein? Ignorei a sugestão dela, concentrando-me no ambiente e na risada dos meus amigos. Mas não podia negar que havia algo em Mark que chamava minha atenção. Quando os pratos chegaram, era uma obra de arte, os sabores eram complexos e deliciosos, um equilíbrio perfeito entre inovação e conforto. Mark voltou para ver como estávamos, e começamos uma conversa. Ele falou sobre sua jornada como chefe, seus sonhos e sua paixão pela comida. Era cativante ver alguém tão dedicado ao seu ofício. Você realmente tem um talento para isso, encontrei-me dizendo. Este prato está incrível. Os olhos de Mark brilharam com apreciação genuína. Obrigado, Emily. Isso significa muito. Espero poder cozinhar para você novamente. A noite continuou com mais risadas e histórias, mas havia um subtexto de algo novo e excitante. Ao sairmos do restaurante, Mark nos alcançou na porta. Foi ótimo conhecer todos vocês. Emily, espero vê-la de novo em breve. Talvez na próxima vez você possa experimentar outra das minhas criações especiais. Suas palavras ecoaram em mim enquanto nos afastávamos. Sarah e Mike me provocaram sobre a faísca óbvia, mas eu desconsiderava como apenas um encontro agradável. Nos dias seguintes, pensamentos sobre Mark e sua mágica culinária continuaram invadindo minha mente. Havia uma conexão inegável, algo que eu não sentia há muito tempo. Era uma curiosidade, um desejo de conhecer mais sobre essa pessoa que aparecerá tão inesperadamente em minha vida. Voltar ao Segredos Saborosos tornou-se uma nova rotina para mim. Cada visita era uma oportunidade de aprofundar conversas com Mark. Nossos bate-papos foram desde artes culinárias até sonhos, aspirações e risadas compartilhadas. Era refrescante, fácil e, antes que eu percebesse, estávamos nos vendo fora do restaurante. Numa noite, enquanto caminhávamos pelo parque da cidade, Mark se virou para mim e disse, sabe, Emily, nunca conheci ninguém que entendesse minhas piadas tanto quanto você. Eu ri, bem, nunca conheci ninguém que cozinhasse tão bem quanto você. Acho que estamos quites. Nossos encontros eram simples, mas especiais. Fazíamos longas caminhadas, experimentávamos novos cafés ou às vezes apenas sentávamos e conversávamos por horas. Parecia que nos conhecíamos há anos, não apenas semanas. Numa noite, sentados no sofá dele, compartilhando histórias da infância, Mark me olhou com uma seriedade que eu ainda não tinha visto antes. Emily, não sei como dizer isso sem parecer que estou com pressa, mas sinto algo forte por você, algo que não sentia há muito tempo. Sua vulnerabilidade tocou-me profundamente. Mark, eu sinto mesmo, confessei. É como se tivéssemos encontrado algo raro e precioso.
Aquela conversa foi um ponto de virada, ambos reconhecemos a conexão profunda que sentíamos, e não demorou muito até começarmos a falar sobre um futuro juntos. As coisas evoluíram rápido, e alguns amigos, como Sarah, ficaram preocupados. Emily, vocês não estão indo rápido demais? Quero dizer, é ótimo, mas só faz alguns meses, Sarah expressou sua preocupação um dia, durante um café. Eu sei que parece rápido, Sarah, mas com Mark tudo parece certo. Não consigo explicar, tentei transmitir a certeza que sentia no coração. A paixão de Mark não se limitava ao seu trabalho, ele era igualmente apaixonado por nosso relacionamento. Ele me surpreendia com bilhetinhos, encontros improvisados e sempre fazia questão de ouvir e entender. Era um nível de atenção e cuidado que eu nunca havia experimentado antes. Uma noite, enquanto jantávamos na minha casa, Mark tocou no assunto do casamento. Emily, tenho pensado. O que temos é único. Não quero esperar para começarmos nossa vida juntos. Como você se sentiria em relação ao casamento? Lembro-me de sentir uma enxurrada de emoções. Excitação, alegria, um pouco de medo, mas, acima de tudo, uma profunda conexão. Mark, eu adoraria. Não há nada que eu queira mais do que estar com você. Nosso noivado foi um turbilhão. Planejamos um casamento pequeno e íntimo, apenas para amigos próximos e família. O dia foi perfeito, cheio de amor, risadas e a promessa de um futuro juntos. Olhando para trás, aqueles meses foram um borrão de felicidade. Eu havia encontrado alguém que me entendia, compartilhava minhas paixões e tornava a cada dia mais brilhante. Era um romance tirado de um conto de fadas, e eu estava totalmente imersa na magia de tudo isso. Nosso primeiro ano de casamento, uma mistura de alegria e ajustes, estava se desenrolando de maneiras que eu não havia antecipado. A casa que sempre conheci ganhou nova vida com a presença de Mark. Nossas rotinas se entrelaçaram, minhas corridas matinais seguidas pelos cafés da manhã meticulosamente preparados por ele, os beijos rápidos antes de correr para o trabalho e as noites tranquilas quando conseguíamos estar juntos em casa. No entanto, sob a superfície de nossa felicidade doméstica, uma corrente de tensão estava lentamente surgindo. O compromisso de Mark com seu trabalho era admirável, mas começava a prejudicar nosso tempo juntos. Suas horas no restaurante se estendiam até tarde da noite, deixando-me em uma casa silenciosa, com pensamentos vagando sobre a crescente distância entre nós. Uma noite, ao nos sentarmos para um jantar raro juntos, decidi expressar minhas preocupações. Mark, adoro que você seja tão apaixonado pelo seu trabalho, mas essas longas horas. Estou sentindo sua falta. Há alguma maneira de você reduzir um pouco? Ele me olhou, seu rosto marcado por uma mistura de preocupação e uma pressão não dita. Emily, você sabe que estou fazendo isso por nós. Preciso igualar seu sucesso para contribuir igualmente. Não quero que você sinta que está carregando o fardo sozinha. Não é sobre o dinheiro, Mark. Só queria que tivéssemos mais tempo juntos, respondi, as palavras tingidas de saudade pelos nossos primeiros dias. A conversa terminou com um entendimento mútuo, mas o problema permaneceu não resolvido, pairando no ar como uma promessa não dita. Foi nesse delicado equilíbrio entre a vida profissional e a vida em casa que Mark me abordou com um pedido, sua voz carregada de hesitação. Emily, há algo que preciso conversar com você. É sobre minha mãe, ela está passando por dificuldades financeiras e pensei que talvez pudéssemos ajudá-la com uns $1000 por mês. Eu pausei, absorvendo o peso de seu pedido. Sua mãe, uma mulher doce que me acolheu de braços abertos, agora precisava de ajuda. Claro que podemos ajudar, Mark, disse eu, firme na decisão. Ela é família, e é importante darmos apoio um ao outro. O alívio de Mark foi evidente. Obrigado, Emily. Isso significa muito para mim e sei que também significará para ela. Assim, começamos uma nova rotina, cada mês eu entregava o dinheiro a Mark, e ele o enviava para sua mãe. Não controlei esse processo porque confiava nele completamente. Era uma decisão feita por compaixão, um gesto para apoiar alguém que ambos nos importávamos. No entanto, mesmo enquanto nos adaptávamos a esse novo arranjo, a questão anterior das horas de trabalho de Mark permanecia como uma corrente suave em nossa vida diária. Ele trabalhava demais, ficava no restaurante por longos períodos e muitas vezes não atendia ao telefone.
A rotina de nossa vida matrimonial continuava, comigo transferindo diligentemente o dinheiro todo mês para a mãe de Mark, enquanto ele se imergia cada vez mais em seu trabalho no restaurante. Apesar da aparência de normalidade, uma corrente de solidão persistia à sombra de suas prolongadas ausências. Mantinha-me ocupada, focando em minha carreira, mas a solidão em nossa casa era palpável. Foi durante uma dessas noites rotineiras que uma ligação de Lily, uma amiga que morava do outro lado da cidade, agitou um turbilhão de dúvidas em minha mente. Emily, tenho visto Mark por aqui com bastante frequência. Ele sempre vai à mesma casa com pacotes grandes nas mãos. Isso tem acontecido há um tempo, disse ela, suas palavras enviando um arrepio pela minha espinha. Tem certeza que é o Mark? Sim, tenho certeza. É estranho, você não acha? A voz de Lily estava carregada de preocupação. Naquela noite, confrontei Mark. Seu retorno para casa foi recebido com minha pergunta ansiosa. Mark, Lily diz que te viu frequentemente em uma casa no lado oeste. O que você está fazendo lá? Por um momento, houve um lampejo de alarme em seus olhos. Ah, isso! Não é nada com que se preocupar. Nosso restaurante assumiu um projeto comunitário. Estamos ajudando algumas pessoas idosas e necessitadas da área com comida e necessidades. Sua explicação pareceu plausível, mas as dúvidas permaneceram. Enquanto algo em minha mente insistia em questionar, mas por que você não me falou sobre esse projeto? Não parecia importante, é só parte do trabalho, ele respondeu casualmente, mas eu podia sentir um traço de desconforto. Querendo acreditar nele, ainda assim, não conseguia dissipar minhas dúvidas. Insisti mais um pouco, você pode me mostrar algo sobre esse projeto? Parece um pouco incomum. Mark hesitou por um momento, depois pegou seu telefone, deslizou pelas fotos e me mostrou uma imagem dele ao lado de um senhor idoso, ambos sorrindo para a câmera. Veja, este é o Sr. Thompson, uma das pessoas que estamos ajudando. A foto trouxe algum alívio, mas as sementes da dúvida já haviam sido plantadas. O sorriso no rosto de Mark na foto parecia genuíno, e o homem idoso realmente parecia precisar de ajuda. No entanto, por que eu sentia que algo ainda estava errado? Naquela noite, enquanto eu deitava na cama, ouvindo a respiração regular de Mark ao meu lado, não pude evitar sentir uma mistura de alívio e suspeita persistente. A fotografia havia aliviado parcialmente meus medos, mas as palavras de Lily ecoavam em minha mente, e uma pequena parte de mim ainda questionava a veracidade da explicação de Mark. Os dias seguintes à conversa sobre o trabalho de caridade e a fotografia que Mark me mostrou passaram em um nevoeiro de tranquilidade pela metade. Eu queria acreditar em Mark, confiar na vida que havíamos construído juntos, mas as sementes da dúvida, uma vez plantadas, se recusavam a murchar. Minha paz instável foi estilhaçada uma tarde por uma entrega inesperada. Uma van de entregas parou em frente à nossa casa, e um jovem tocou a campainha, segurando uma grande caixa em seus braços. Pacote para você, disse ele, me entregando uma prancheta. Confusa, olhei para a caixa e depois para a nota de entrega. Deve haver algum engano, não pedimos isso, disse eu. Ele checou o endereço e o nome na nota. Está tudo aqui, endereço correto, assinado por um Mark. São suprimentos para bebês, fraldas, comida para bebê. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Suprimentos para bebês? Tem certeza de que não são seus? Ele perguntou, com uma expressão confusa no rosto. Não, não são, respondi, minha voz quase um sussurro. O entregador coçou a cabeça. Bem, talvez seu marido tenha encomendado para outra pessoa. Ele faz encomendas semelhantes para outro endereço com bastante frequência. Suas palavras me atingiram como um raio. Outro endereço? O mesmo que Lily havia mencionado ver Mark indo com pacotes. Devolvi a caixa ao entregador. Houve um engano, isso não é para nós. O entregador pareceu perceber meu desconforto. Talvez seu marido tenha confundido os endereços, isso acontece às vezes. Enquanto ele se afastava, fiquei parada, atordoada. A coincidência era flagrante demais, as implicações muito evidentes para serem ignoradas. Eu precisava de respostas e precisava delas agora. Determinada, entrei, peguei minhas chaves e fui direto para o carro. O endereço, o mesmo que Lily havia visto Mark visitando, agora era meu destino.
Minhas mãos tremiam no volante, cada curva me aproximando de uma verdade que eu tanto temia quanto precisava confrontar. A viagem parecia surreal, como se eu estivesse me movendo através de um nevoeiro de incredulidade. Como minha vida, que parecia tão perfeita, poderia desmoronar tão rapidamente? O que me esperava naquele endereço? Tentei me preparar para o que poderia encontrar, mas no fundo sabia que nada poderia me preparar para a realidade de uma traição. Ao me aproximar do endereço, meu coração batia no peito. Estacionei o carro, respirei fundo e saí. A casa à minha frente parecia comum, mas continha as chaves dos segredos que Mark vinha escondendo. Parada na porta do desconhecido, meu coração acelerava com uma mistura de medo e determinação. A porta se abriu e uma jovem mulher apareceu, seus olhos curiosos e um pouco cautelosos. Ela segurava uma criança de no máximo 1 ano. "Posso ajudar?" ela perguntou, olhando para mim com uma expressão perplexa. Respirei fundo, tentando acalmar minha voz. "Estou procurando por Mark, ele está aqui?" Suas sobrancelhas se franziram em confusão. "Mark?" "Sim, ele está aqui." "Quem é você?" Antes que eu pudesse responder, Mark apareceu atrás dela. A expressão em seu rosto ao me ver era uma mistura de choque e medo. "Emily, o que você está fazendo aqui?" Mal conseguia encontrar palavras, vê-lo naquele contexto foi como um soco no estômago. Poderia perguntar o mesmo, Mark. "O que está acontecendo? Quem é essa mulher e por que você está aqui?" A mulher olhou de mim para Mark, um crescente entendimento surgindo em seu rosto. "Mark, quem é ela?" A voz de Mark estava trêmula. "Esta é Emily, minha esposa." A palavra esposa pairava no ar, pesada de traição. O rosto da mulher empalideceu, e ela recuou, fixando o olhar em Mark. "Sua esposa? Você me disse que estava divorciado." Senti o chão se mover sob meus pés. "Divorciado, Mark? O que ela está falando?" Os olhos de Mark passavam de mim para a mulher, sua compostura habitual se desfazendo. "Emily, eu posso explicar." "Não é o que parece." Sacudi a cabeça, incredulidade e raiva se misturando dentro de mim. "Explicar? Como você pode explicar isso?" O bebê nos braços da mulher começou a chorar, sentindo a tensão. Ela olhou para Mark com uma mistura de raiva e mágoa. "Você precisa ir embora, Mark. Agora." Mark hesitou, seu olhar demorando no filho, depois voltou-se para mim. "Emily, por favor, deixe-me explicar. Isso tudo é um grande mal-entendido." Mas as peças já haviam se encaixado. As noites fora, o comportamento secreto, os suprimentos para bebê. Tudo estava claro agora. Mark tinha uma vida aqui, uma vida que eu desconhecia. "Guarde isso, Mark. Não há nada que você possa dizer", disse eu, minha voz embargando. Virei-me e saí, o som da porta se fechando marcando o fim da vida que eu pensava ter com Mark. A viagem de volta para casa foi um borrão, lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto a realidade da traição de Mark se aprofundava. Ele vinha vivendo uma vida dupla, e eu, confiante e desavisada, acreditava nele enquanto ele mentia todos os dias. Quando cheguei em casa, tudo parecia mais vazio do que nunca. A vida que eu tinha construído com Mark, os sonhos que compartilhávamos, tudo estava manchado. Sentei-me sozinha, tentando processar a magnitude do que havia descoberto. O futuro que eu havia imaginado com Mark desapareceu, substituído por uma dolorosa incerteza e um profundo sentimento de traição. Os dias seguintes à revelação foram como caminhar através de um nevoeiro. Eu me movia automaticamente nas rotinas diárias, mas tudo parecia opaco e distante. A dor da traição de Mark era uma constante, um lembrete da confiança que eu havia depositado nele e como ela havia sido destruída. Mark tentou entrar em contato, suas mensagens e ligações enchendo meu telefone, mas eu não conseguia responder. Eu precisava de espaço, tempo para pensar e para curar. A ideia de enfrentá-lo, de ouvir suas explicações, era mais do que eu poderia suportar. Alguns dias depois, sentei-me com Sarah, minha amiga mais próxima, para tomar café na minha agora silenciosa cozinha. Desabafei toda a história, ela ouviu, seu rosto uma mistura de raiva e simpatia. "Não acredito que ele faria isso com você, Emily. Você merece muito mais", disse Sarah, sua mão cobrindo a minha.
Eu simplesmente não entendo como não vi os sinais. Eles estavam todos lá, respondi, o peso da minha ingenuidade pesando sobre meus ombros. Não é sua culpa, Eminência, ele mentiu para você. Você confiou no seu marido, o que qualquer pessoa faria, ela me tranquilizou. As palavras de Sarah eram um pequeno conforto, mas a ferida ainda estava fresca. Sabia que tinha que tomar uma decisão sobre meu futuro, sobre meu casamento. Com o incentivo de Sarah, entrei em contato com um advogado para discutir minhas opções. O advogado era simpático, mas profissional, delineando os passos para um divórcio e o que eu poderia esperar em termos de procedimentos legais. Quero compensação por essa traição, disse eu, uma nova determinação em minha voz. Faremos tudo o que pudermos para garantir um resultado justo, assegurou-me o advogado. O processo era exaustivo, tanto emocional quanto legalmente. As tentativas de Mark de explicar e reconciliar se transformaram em súplicas por perdão à medida que a realidade do divórcio se estabelecia. Mas para mim, a confiança estava quebrada além do conserto, no meio da batalha legal. Também tive que confrontar o engano financeiro. O dinheiro que eu havia dado a ele sob o pretexto de ajudar sua mãe era, na verdade, destinado à sua segunda família. Eu havia sustentado sua amante e filhos sem saber. Desvendar nossas finanças conjuntas e reivindicar o que era de direito meu tornou-se outro campo de batalha conforme os procedimentos de divórcio se arrastavam. Apoiei-me fortemente em amigos e familiares, que foram meu suporte, proporcionando conforto e força quando me sentia sobrecarregada pelo caos que minha vida havia se tornado. Finalmente, chegou o dia em que o divórcio foi finalizado. Foi um momento agridoce, o fim de um capítulo da minha vida que começou com tanta promessa, mas terminou em decepção. Parada na casa agora vazia, percebi que isso não era apenas um fim, mas também um começo, uma chance de reconstruir, de me reencontrar depois de ter me perdido na sombra de um relacionamento construído sobre mentiras. O caminho à frente seria desafiador, mas eu estava pronta para enfrentá-lo com o apoio de meus entes queridos e as lições que havia aprendido. Eu sabia que poderia seguir em frente, mais forte e mais sábia.